Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, essa é uma empresa da Bolsa, uma empresa do setor de commodities, uma empresa de mineração. A Vale é negociada na Bolsa sob esse ticker Vale3. Na data em que eu gravo o vídeo, essa ação está sendo negociada a R$ 55,12. Ela foi negociada de mínima de R$ 49,20 e máxima de R$ 61. A empresa que entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,63% e ela vem de uma queda de 5,73% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, eu prefiro ver o outro tipo de gráfico, tá? Esse aqui é a cotação com descontados dividendos, se tiver bonificação, desdobramentos e coisas desse sentido. Então, quem comprou essa ação lá em 2020, no mês 7 de 2020, contando todos os dividendos recebidos, é como se estivesse comprando essa ação a R$ 34,50. Contudo, se a gente olhar esse outro gráfico, vai ver que lá no mês 7 de 2020, essa empresa nunca foi negociada naquele patamar de 30 e poucos reais. Então aqui são as negociações reais que a empresa foi negociada na Bolsa. Lá é algo mais realista, porque querendo ou não, se você comprou uma empresa por 50 e ela já te entregou 15 reais, teoricamente, o seu custo nessa empresa hoje, teoricamente é como se falta ainda mais 35 reais para receber, para que você pelo menos empate o que você pagou por ela. Quando você receber o total de dividendos em cima do que você pagou, entre aspas, dali para frente, teoricamente você só teria lucro. Se você vendesse a ação, você receberia ali tudo que você investiu, você teria seu dinheiro de volta, mais o lucro em cima, Então tem esse tipo de desconto, serve para você ter esse tipo de perspectiva, mas para quem investe para longo prazo ou com fins previdenciários, ele se preocupa com o que vai sendo recebido no meio do caminho, e essa questão de descontar dos dividendos não faz tanto, não vai fazer tanta diferença. Enfim, então a gente observa que lá em 2020, um pouco depois da pandemia, essa empresa estava sendo negociada mais ou menos a R$ 60 reais, ou seja, até acima do que a gente vê a realidade atualmente. Depois da situação pandêmica, houve uma disparada da procura por minério por causa da pandemia, principalmente lá na China. Então, teve uma disparada da empresa. Então, ela chegou a ser negociada ali próximo a R$ 120 reais, 110, 115, 118. Passada essa euforia, as cotações novamente desabam, dessa vez rompe os R$ 70 reais, quase bate nos R$ 60 reais ali no final de 2021 e fica essa oscilação tremenda. Então, quem pretende comprar ativos de commodity vai ver sempre esse tipo de volatilidade ali, porque como é uma empresa que o seu preço ele tem mais a ver com o preço dos minérios aí negociados, como são commodities. O que é uma commodity, Amu? Commodity é algo que qualquer pessoa pode ter. É assim, tirando algumas particularidades, a soja do Brasil é igual à soja americana, que é igual à soja da Europa, que é igual à soja, se for o caso, tá? Eu nem sei se eles plantam soja lá na China e assim por diante. Então, como é o mesmo produto, isso é uma commodity. Dito isso, água do Brasil é igual à água de outro país e assim por diante. Dito isso, os minérios, tá? Principalmente o aço. O aço do Brasil é igual ao aço da China, que é igual ao aço americano e assim por diante. Lógico que tem algumas particularidades da qualidade desse mineral, mas ainda assim, essa é a ideia. Então, o preço não é o quanto é mais ou menos o custo de extração, ou etc e tal, e sim o quanto esse minério é negociado aí no mercado, Então, são empresas que são altamente voláteis e são totalmente dependentes desse mercado aí. Enfim, como também a procura por aço diminuiu, principalmente também pela China, a gente vê uma diminuição da cotação dessa empresa. Ela teve como mínima recentemente aí, foi recente, agora... Em meados desse ano agora, ela atingiu ali R$ 49,00 de cotação, um dos menores valores aí nos últimos 5 anos. Voltando aqui para o site, a gente vê aqui sobre os indicadores que eu gosto de trazer, Então a gente vê que essa é uma empresa ON, ela é do novo mercado, só tem ações do tipo 3, ações com direito ordinárias, com direito a voto. Ela é uma empresa que tem 100% de tag along, que é proteção minoritária. E aqui está um dos motivos dessa empresa aqui ser grande no nosso índice Bovespa. Ela tem 10% de participação no índice Bovespa. Por conseguinte, em razão de ter uma participação gigantesca, ela tem uma liquidez gigantesca. Essa empresa ela negocia todos os dias
quase 1 bilhão, 972 milhões de negócios diários. Então isso aqui é uma liquidez muito grande. Faz com que grandes investidores, principalmente institucionais ou até mesmo estrangeiros, consigam entrar ou sair dessa empresa porque tem um bom volume. Frente ao mercado mundial, ainda é uma baixa liquidez, mas é uma liquidez aceitável para começar a montar posição. Se eles quiserem montar uma posição ali de 10 bilhões, de 20 bilhões, não é tão difícil assim montar a posição. E também, para quem gosta de operar no mercado, tem bastante opções de negócio em aberto, 1000 opções em aberto aí para quem opera opções. Aqui a gente chega nos indicadores da empresa. Essa empresa atualmente está com dividend yield de 8,63%, mas cuidado com o dividend yield de empresas do segmento de commodity. A média desse dividendo dessa empresa é uma média de 6%. Em momentos que a empresa passa por dificuldade, o dividend yield da empresa é na casa ali de 3%, 2%, 0,6%. Na verdade aqui, ó, esse dividendo ocorre quando a empresa está muito ágil, quando ela está muito cara. Se você olhar lá no gráfico, vai ver que foi momentos que a empresa esteve no seu ápice ali. E quando a empresa entrega dividendos elevados ali, ó, geralmente é quando ela está depreciada e começa um movimento de expansão. Aí ela entrega um dividendo muito, muito elevado. Mas não se iluda com o dividendo da empresa, essa empresa, Petrobras, etc., né? Ela tem essas atipicidades ali, mas também tem momentos de dividendos ruins. Os últimos 3, 4 anos aí, ela vem com dividendo médio ali de 8, 9%. PL da empresa, que é o preço sobre lucro. O que significa o PL, amor? Eu vou colocar aqui no site para vocês verem, mas é em média, tá? Se ela mantivesse esse lucro atual, que aí aqui é muito mais difícil de manter o lucro, tá? Mas se ela mantivesse o lucro atual, você gastaria ali quase 8 anos para reaver o seu dinheiro. O site ele dá uma tradução do que significa isso, ó. Dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. É o preço atual sobre o lucro por ação. Então é de 7,95, mas a gente observa que, na média, essa empresa, como teve uma distorção aqui no gráfico, acaba puxando aqui e destoando, né? Mas a gente vê que nos últimos anos, ela vem sendo negociada nesses patamares ali, ó, com máxima de 17 e teve mínima de 3, 4, 8, ele está mais ou menos na média dos últimos anos. O PVP da empresa, que é o preço sobre o seu valor patrimonial, atualmente está em 1,24 vezes, ele está com pouco ágil, mas a gente vê que ele, quando tem momentos de expansão, ela chega a ser negociada aí, ó, até 2,5 vezes, quase 3 vezes. Em momentos que está mais complicado, né, ela chega a ser negociada até por 0,5, 0,8. O que eu estou tentando demonstrar aqui, slide após slide, informação após informação? Volatilidade. Essa é uma empresa que você vai comprar, você tem que estar ciente que ela tem tudo para tá alto, tá baixo, tá alto, tá baixo. Vai ter muita volatilidade nesse tipo de empresa. A gente vê que o valor patrimonial da ação, teoricamente, né? Se pegar todo o patrimônio que a empresa tem, caixa, maquinário e etc., hoje essa empresa, cada ação dela vale R$ 44,52, por isso que ela está sendo negociada ali um pouquinho acima do que ela vale. A gente vê sobre indicadores da empresa. Essa é uma empresa que se mostra bem saudável. As dívidas da empresa, dívida líquida sobre o PL, dívida líquida sobre o EBITDA e dívida líquida sobre o EBIT são bem controladas. Esses números aqui, você nem precisa entender tanto, tá? Mas saiba que quanto mais próximo de 1 ou até abaixo de 1, está mais saudável a empresa. 0,35 aqui, ó, é como se fosse, ela gasta aqui mais ou menos 4 meses aqui, frente ao patrimônio da empresa, para ela liquidar toda a dívida que ela possui. A dívida líquida sobre o EBITDA é 0,8. Ela vai gastar ali quase um ano para ela liquidar toda a dívida que ela tem frente ao EBITDA. E aqui vai ter a ver questões ó, de impostos, amortizações e tal. Em relação ao EBIT aqui é 1,31. Mas em resumo, saiba que esse tipo de endividamento aqui, na minha opinião, tá, eu considero ser um endividamento baixo. Aqui a gente vê que atualmente as margens da empresa estão em 35% de margem bruta, é uma ótima margem que a empresa tem, e depois que ela pega todos os custos, etc. e tal, sobra uma margem líquida de 14,88%, eu também considero ser uma margem bem interessante. A empresa está atualmente com um ROI bem aceitável aí de 15,57%, ROI é o Return on Equity. É sobre o dinheiro investido, ela traz 15% ali de rentabilidade, uma rentabilidade bem aceitável. No quesito de receitas, a empresa vem tendo um crescimento aí composto nos últimos 5 anos, numa média de 7% ao ano de crescimento composto, e o site aqui não traz o quanto que os lucros vêm crescendo nos últimos 5 anos, provavelmente por questões de algum prejuízo que ela possa ter tido aí no meio do caminho. Então a gente vê que alguns momentos aí, provavelmente, ó, não gerou lucro, né? Então dá essas distorções aqui no gráfico.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro do nosso canal, além de vocês nos ajudarem imensamente, você também tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Outra forma de apoio financeiro, nosso canal conta com uma planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, vai te ajudar de inúmeras maneiras, vai te ajudar a organizar os seus ativos e te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. E mais, na aquisição dos e-books, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Esse vídeo aí foi uma sugestão do inscrito, né, sempre ativo aí pedindo vídeos, falou o seguinte: como sempre, grande análise e ótimas informações, estava agradecendo um outro vídeo que foi feito, e falou assim: Amu, se der, fale um pouquinho sobre a Vale 3. E aí eu até já tinha alertado, explicado, né, que a gente tem alguns vídeos que a gente vai gravando e já está na sequência, então já está pré-programado. E depois tem uma semana inteira que eu fico só falando daqueles vídeos de ranking, do top 20 fundos de lajes, etc e tal. Então, esse vídeo aqui ele pediu já faz um tempinho, eu peço desculpa pela demora, tá? E agora, só agora que está sendo gravado. Mas, eu estou gravando com 2 semanas de antecedência e só vai ao ar lá no final de julho. Então, para quem é membro vai estar tendo acesso agora, mas, então assim, do dia que ele me pediu para quando está sendo gravado, está demorando um pouquinho e eu peço desculpa pela demora. Voltando aqui ao site, a gente vê o seguinte: essa empresa, né, para algumas corretoras que faz aluguel de ações e tal, pagam um aluguel bem irrisório aí, mas tem aluguel de ação. E aqui a gente vê sobre o histórico de pagamento da Vale. Ela comumente faz 2 pagamentos anuais, esse é o mais comum, geralmente em março e geralmente em setembro, são os meses que ela mais faz pagamento. E a gente observa o seguinte, novamente a volatilidade da empresa. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Teve lá em 2007, a empresa pagou no ano inteiro 39 centavos de dividendo. Em 2008, pagou 1,8. Olha a alta gigantesca, tá? Proporcionalmente, isso aqui dá 200% de aumento. Depois reduziu para R$1. Depois, 98 centavos, saltou para 2,88. E aí você vê toda essa volatilidade aí na entrega de rendimentos. Imagina alguém que recebeu 2,88 em 2011, em 2016 recebeu 16 centavos. Então, assim, tem toda essa volatilidade, ó. 1,30, 1,96 em 2018, 2020, 2,40, 2021, R$14 de dividendos. E agora vê a queda, ó, 14, 7,58, R$6, 5,35 e por enquanto até aqui já pagou 2,14. Então, não é uma empresa com constância nos dividendos, né? Você vai ter explosões, diminuições e tal. E assim, é uma empresa que eu tinha uma impressão errada a respeito dela. Para mim era uma empresa que dava muito prejuízo, pelo contrário, mas ela tem essa volatilidade na entrega das suas receitas aí, dos seus dividendos, então é um ponto aí a ser observado, né? É uma empresa que não fez bonificação nos últimos anos, nem desdobramentos, e o payout da empresa, payout é o quanto do lucro ela costuma entregar. Quando dá essa distorção aqui, acaba distorcendo, né? Ó, joga a média lá para cima. Então a gente vê que nos últimos anos, ó, o payout dela foi de 54% lá em 2021, 2022 caiu para 28%, subiu para 47%. Então, assim, a gente vê que, mesmo subindo para 47% no ano passado, o payout, frente aos 28% de 2022, ela entregou menos dividendos. Porque o payout é o quanto do lucro é entregue. Então, não pode olhar apenas para esse número absoluto também, tá? Tem que ver o quanto foi o lucro que a empresa teve. Então, a gente vê que de azul aqui é o lucro que a empresa teve e o quanto desse lucro foi distribuído. Então, não adianta nada ela entregar 100% de payout aqui, ó, se o lucro foi menor. Então, esse é o ponto aí a ser observado, né? Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito da empresa, o quanto ela tem de patrimônio. Realmente é uma empresa aí do novo mercado. Ó. Ela tem 94% de free float. Isso aqui é muito bom. Por quê? O que é free float, Amu? É o quanto está na mão dos investidores. Não tem controlador na empresa, né?
Então é uma empresa aí que vai ter pouca capacidade aí de o Estado, alguém conseguir afetar na empresa. Isso é um ponto bem interessante. Ela é de materiais básicos, mineração metálica. E aqui abaixo a gente vê mais algumas informações a respeito da empresa. Ela tem quase 1 milhão de investidores. Uma boa parte dos investidores dela aí são pessoa física. Aqui a gente vê os principais acionistas da empresa. O fundo de previdência lá da Previ, da Caixa. Tem uma empresa do Japão, a BlackRock também tem posição. O próprio governo federal. E aqui a gente vê como que remunera aí a cúpula da empresa, né? Aqui me chama a atenção esses números quebrados, como que 13,40 membros, né? Então isso aqui é estranho. 9,59 membros, mas enfim, gasta-se bastante dinheiro aí com a cúpula, um total de 640 milhões aqui, entre 2022 e 2023 foi gasto aí com a cúpula da empresa, aparentemente aí 28 membros. Então, pessoal, antes da gente ver mais um pouquinho a respeito dessa empresa, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já investe em ações aí da Bolsa? Você investe com o intuito de ter uma carteira previdenciária, de acumular ativos, ou você investe pensando em especulação? Para quem gosta de especulação, essa é uma empresa ideal. Por quê, Amu? Ora, se é uma empresa que sobe muito, desce, sobe, desce, sobe, desce, essa volatilidade ajuda as pessoas aí a comprar ou vender ativos, né? Quando você tem uma empresa que não tem tanta oscilação assim nas cotas, uma empresa, entre aspas, mais tranquilinha, não é uma boa empresa para especulação. Enfim, essa é uma empresa, tá? Que, na minha humilde opinião, numa carteira madura, uma carteira previdenciária aí madura, se você entrar num bom ciclo, naquele momento que a empresa estiver, entre aspas, tá? À beira da falência, que ninguém queira, que a empresa estiver ruim, estiver num momento de cotação muito depreciada, em que seus lucros não estão bons e tal, ou seja, mais ou menos, não igual a empresa está atualmente, mas ela não está nos seus melhores momentos. Então, se você se posicionar na empresa, nesse momento que as cotações estiverem depreciadas, esse tipo de empresa aqui, eu acho que ela cabe até numa carteira previdenciária, tá? Mas saiba que essa não é uma empresa que vai te trazer constância. Pode ser que você receba bons dividendos durante um período e que em outros períodos você não receba um bom dividendo. Mas nessa empresa, mais do que qualquer outra, né? Eu não sou muito adepto dessa besteira, da minha opinião, tá? Não sou muito adepto dessa besteira de preço importa. Mas para esse tipo de empresa, infelizmente, importa, porque imagina quem comprou essa empresa aqui, ó, naquela época que ela estava sendo negociada nesses patamares aqui, ó, de 100, 110 reais. O dividendo dessa pessoa é infinitamente menor de quem está comprando hoje a 50 reais. Só para fins de cálculo, tá? No ano passado, essa empresa entregou 5 reais de dividendos. Quem tinha a empresa lá recebendo 5 reais, esse valor aqui, ó, vezes 100, dividido por uma cotação a 100. Quem tinha a empresa a 100 reais, recebeu 5% de dividend yield. Agora, quem tinha essa mesma empresa aqui a 50, vai receber um dividend yield de 10%. Então, olha a diferença de dividend yield que a pessoa recebe frente ao valor que pagou. Ou seja, de novo, né? Nesses preços atuais, que está próximo das mínimas e etc., eu acho que, né? Não sei se vai cair mais, até onde é o fundo, etc. Mas frente ao passado, é um bom preço de entrada aí. Agora, saiba novamente que vai ter muita inconstância nessa empresa. Essa é uma empresa que ainda não faz parte da minha carteira, mas futuramente, uma empresa como essa, uma empresa como a Petrobras, pode ser que venha fazer parte da carteira do canal, mas aí o objetivo dela são empresas que eu sei que, no longo prazo, tendem a trazer até que um bom retorno, mas para quem é curto prazista aí, pode ter surpresas desagradáveis no horizonte de curto prazo. Enfim, não tenho empresa, não tenho interesse de ter por enquanto, mas o fato de eu estar falando sobre essa empresa não significa que ela seja boa ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Finalmente o canal rompeu aí os 18 mil e já está quase chegando nos 18.050. Então nos ajude a chegar aos 18.050, 18.500, 19, 20, eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar nesses números.
O nosso canal aí também está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Eu tenho trazido esse gráfico aqui, eu não me baseio para compras para esse gráfico, mas ele traz mais ou menos a ideia que eu quero trazer para vocês sobre a volatilidade da empresa. Essa linha verde aqui representa o lucro e a linha cinza a cotação. Então, teoricamente, o ideal é sempre você comprar quando o lucro aqui estiver abaixo das cotações. Teoricamente, são bons preços de entrada. Então, nem sempre essa empresa mostra esses pontos de entrada, tá? Mas eu gostaria que vocês observassem essa linha verde do lucro. No longo prazo, você vê que a cotação acompanha o lucro. Mas eu quero mostrar a volatilidade do lucro. A empresa teve 30 bilhões de lucro lá nos anos de 2009, 2011. O seu lucro foi revertido em prejuízo. Ela chegou a ter prejuízo ali em 2015. Depois o lucro voltou para patamares anteriores. Voltou a ter prejuízo de novo em 2019. O lucro explodiu durante a pandemia. E agora a gente vê o lucro aí reduzindo novamente para patamares de 30 bilhões. Então, atualmente, a empresa está tendo lucros que ela auferia lá nos idos de 2019, 2009, 2010. Então, é muita volatilidade no lucro. E, por causa disso, a cotação também tem muita volatilidade. Então, atualmente, a cotação vem um pouco acima do lucro, né? Mas você vê que ela acompanha bem. Não tem tantas distorções igual a gente vê em outros tipos de ações, né? Mas é interessante você observar aqui que é uma empresa de muita volatilidade aí. E nesse último slide que eu trago para vocês, né, eu sempre trago esse tipo de informação. Se você não entende muito de ações, olhe aqui unicamente para um único indicador. Quer comprar e se posicionar numa ação? Olhe para esse indicador aqui que dificilmente você vai fazer uma opção ruim. Lucro líquido aqui, ó. Então, por aqui, se você olhar para esse lucro líquido, você vai ter noção se você está comprando uma empresa que é lucrativa ou não. Então, o que chama atenção é o seguinte, ó, em 2005, essa empresa teve 11 bilhões de lucro. Lucro crescente, ó, 14 bilhões, 21 bilhões. De 2008 para 2009, o lucro desaba, de 20 bilhões para 10 bilhões. No ano de 2010, salta para 30 bilhões, 37. Novamente, ó, cai para 9 bilhões. Então, esse tipo de lucratividade aqui, ó, é algo que você pode esperar. E mais, empresas de commodity, ó. Em 2013, a empresa teve prejuízo. Em 2015, o prejuízo foi bilionário. Enquanto ela vinha tendo lucro de 11 bi, 14 bi, 20 bi, em 2015 ela teve 45 bilhões de prejuízo. Então, continuando aqui, ó, a gente vê que nos anos que se passaram, a empresa volta a ser muito lucrativa. E aí, em 2019, a empresa volta a ter um novo prejuízo ali de 8,6 bilhões. 2020, 24 bilhões. Pandemia, né? 2021, pós-pandemia, 120 bilhões de lucro. No ano subsequente, começa a cair o lucro da empresa. 96 bilhões, 40 bilhões, 30 bilhões, 30 bilhões. Então, assim, a minha impressão que eu tinha a respeito da empresa, uma empresa que eu nunca tinha estudado, primeira vez que eu abro aqui números para olhar, estou olhando para fazer esse vídeo para vocês, me surpreendeu positivamente. Mas saiba que é uma empresa que pode te passar calor nesses momentos aí. Só para tentar demonstrar, tá, que essa questão de lucro líquido é algo que dificilmente você vai se meter em enrascada, eu vou trazer uma empresa aqui, ó, nem vou trazer Americanas, porque Americanas, entre aspas, né, recuperação judicial, tá numa situação muito, muito difícil e tal. Eu vou trazer a antiga Via Varejo, que é Casas Bahia, Ponto Frio e etc. Essa empresa já mudou de ticker várias e várias vezes. Atualmente ela é negociada sobre esse ticker de Bahia 3, tá? Quando a gente olha para esse critério de lucro líquido aqui da empresa, ó, lá nos idos do 2000, essa empresa tinha 63 milhões de lucro. No ano de 2003, ela teve só 2 milhões de lucro. Olha aqui. Beleza, até então era uma empresa saudável e etc. Até 2008, era uma empresa que vinha tendo lucros consistentes, né, de 18 milhões. Só que de 2009 para cá, olha o que começou a acontecer com a empresa, ó. Em 2009, uma empresa que era muita margem apertada, tá? O lucro da empresa, 60 milhões, 40 milhões, 39 milhões, 2 milhões, e já era uma empresa gigante no mercado. É um lucro muito pequeno para esse tipo de empresa. Quando essa empresa teve prejuízo em 2009, o prejuízo foi de 300 milhões. 2010, 60 milhões. Um prejuízo muito superior aos lucros que a empresa vinha tendo. E a empresa, aparentemente, né, teve uma melhora, começou a ter 100 milhões de lucro, 300 milhões, 300, quase 1 bilhão de lucro em 2014. E aí, olha depois, 2015, lucro de apenas 14 milhões. 2016, voltou a ter prejuízo de 100 milhões. 2018, quase 300 milhões de prejuízo.
Vamos continuar. E ultimamente, olha o que essa empresa tem gerado atualmente, ó. Aí me diz, você olha para esses números atuais, 2015 para cá. Você investiria numa empresa dessa, ó? 14 milhões de lucro, 100 de prejuízo. 195 milhões de lucro, quase 300 de prejuízo. 1 bilhão e meio de prejuízo, 1 bilhão de lucro. 300 milhões de prejuízo, 340 milhões de prejuízo. 2 bilhões e 600 de prejuízo, 1 bilhão de prejuízo. Então, assim, se você olhar para o lucro líquido, dificilmente você vai se meter em enrascada. Se você for olhar o gráfico dessa empresa, você vai ver que cotação acompanha lucro. Se a empresa vem tendo esses prejuízos gigantescos, o mercado começa a amassar a cotação e tal. Fora que, por ter margem apertada e etc., né? Para compensar todos os prejuízos que ela vem tendo no seu carrego aí, mesmo quando ela dá lucro, muitas das vezes ela não consegue fazer distribuições de dividendos, porque mal recompõe o prejuízo que ela teve em anos anteriores, né? Então, essa é a diferença quando você olha para o quesito aí de lucro líquido. Dificilmente você vai comprar uma empresa aí que gera prejuízos recorrentes, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa ação da Vale 3, né? São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes.